Salve corredoras, salve corredores, muito boa noite. Aqui, Tauro Bonorino, canal Papo Corrido, em mais uma noite nem tão fria, nem tão quente do que seria o inverno gaúcho, aqui em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, temperatura agradabilíssima com promessa de frio polar amanhã, né, para cá, para minha terra. E aí, nessa expectativa, já devidamente agasalhado, esperando, venho aqui começar mais um papo corrido com vocês, senhoras e senhores, agradecendo a presença de todos que já entraram na sala. Vanusa, boa noite, minha querida. Lembrando, o nosso programa conta muito com a interação de todos vocês, então participem, façam suas perguntas, eu já vou fixar aqui, colocar para vocês não esquecerem, façam suas perguntas, fiquem à vontade, a casa de vocês é um programa feito por vocês e para vocês, então entrem e sintam-se em casa, meus queridos. Lembrando, o Papo Corrido tem um canal muito bacana no YouTube, para quem não conhece ainda, entra lá, acessa, se inscreve, dá uma força pro seu amigo aqui que quer divulgar conteúdo bacana de corrida, de atletismo, de pedestrianismo para todos vocês. youtube.com/papo corrido ou também pelo Instagram. Vocês podem entrar lá, já seguir o canal, peço a gentileza também para ficar sabendo de tudo que vai acontecer na próxima semana. A gente divulga lá no Instagram, o @Papo Corrido. Eu quero começar a fazer as minhas lives por lá, eu já falei para vocês, senhoras e senhores, muitas e muitas vezes, eu insisto, inscrevam-se lá no canal do YouTube, sigam o canal do Instagram e me ajudem aqui a levar esse conteúdo para vocês. Tá certo? Agradeço muito. Deixem seus abraços, à medida do possível eu vou mandando, vou lembrando a galera. Quem porventura passar lotado aí que eu não vê, não lê, bota de novo, manda outro abraço, manda um aceno, que eu, na medida do possível, deixo um recadinho, uma lembrança. Certo, galera medonha? Então, desde já, quero convidar o nosso parceiro aqui, o treinador, o que vai falar hoje sobre um assunto muito bacana, que é o atletismo na base. Eu estou falando de Cláudio Freitas, é um cara sensacional, educador físico da cidade de Torres, no litoral gaúcho, que vai contar um pouco sobre o projeto Brincar de Correr, e também nós vamos começar na maior amplitude possível sobre esse assunto tão delicado, eu diria também, que envolve uma certa política do esporte. E eu queria chamar então, vou adicionar o meu amigo, vamos ver aqui, eu quero convidá-lo, Cláudio Freitas. Aceite o convitezinho e vamos entrar? Vamos lá de conversar? Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Olá! Boa noite, Tauro. Ei, Marvado, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, meu querido. Grande prazer, queria te agradecer a tua presença. Pessoal, eu vou dizer para vocês por que a nossa live está acontecendo quarta-feira. A nossa live normalmente acontece nas terças, né? Mas acontece que esse meu grande amigo, ele tem um evento que acontece toda terça-feira no trabalho dele. O Cláudio trabalha no Sesc de Torres. Ele trabalha no hotel, lá no hotel, né? No hotel do Sesc, mais precisamente, né, Marvado? Isso, trabalhamos lá na equipe de recreação há 15 anos ali no SESC eu trabalho. 15 anos. O Cláudio ele é quase patrimônio tombado do Sesc já de Torres. Ele tá já encaminhando documentação, vai ter uma estátua dele na frente do Sesc de Torres. Enquanto isso, ele está trabalhando lá. Enquanto não tem uma estátua, ele vai trabalhando. E ele faz umas lives na terça-feira do trabalho dele lá. O grande Leandro Zimmermann. Obrigado pela presença, Marvado. Então, o que eu fiz? Esse cara é tão importante que eu tive que mudar o dia do Papo Corrido para convidar ele para participar na quarta, meu povo. Para quem estranhou ali, deixa eu arrumar meu cabelo aqui, meu cabelo já não era essas coisas, o cabelo parece uma calopsita. Mas só sei que nem o Cláudio, ele deixou tudo certinho, tem pouca coisa que não fica se incomodando com o cabelo. Ah, é? O certo é o Cláudio, eu que estou errado no final das contas, fico me incomodando com isso aqui. Olha só, e aí esse cara fez eu mudar o dia do Papo Corrido essa semana por causa dele, mas eu gosto muito dele, ele merece que eu mudasse o dia essa semana por conta desse evento e do trabalho dele, sem contar que também trabalho é muito importante, né, o pai que paga nossos boletos, né, Claudião? Não dá para ficar, né, não dá para ficar deixando o trabalho de lado, né? É verdade. E aí, Cláudio, eu queria já deixar agora a tua palavra, te agradecer mais uma vez, obrigado, e primeiro eu queria que tu apresentasse o Cláudio Freitas. Uhum. Bom, boa noite a todos, né? Agradeço demais aí o Tauro Bonorino, grande amigo de longa data, o canal Papo Corrido, né? Então, quem não se inscreveu lá no YouTube, né, pessoal, vamos lá, vamos se inscrever, porque o canal bacana
de muito entretenimento para quem gosta de corrida, principalmente, né? E o Tauro, essa pessoa extraordinária aí que eu conheci faz mais de 10 anos, mais tempo ainda, quando eu dava umas corridas, mas eu não tinha o talento dele, né? E nem o sangue nos olhos, né? Porque o Tauro sempre foi um dos maiores corredores que teve no Rio Grande do Sul, né? Então, me faltou, né? O talento do Marvada aí. Mas retornando então, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Cláudio Freitas, sou daqui de Torres, né? No litoral, sou um apaixonado por atletismo, principalmente na base, onde eu trabalho mais forte com o atletismo. Eu sou formado em educação física, licenciatura, tenho bacharel. Há pouco terminei a minha pós-graduação em atletismo pela Unileia de Brasília. Até agora uns dias aí juntamente com o Tauro. Fica o convite, né, para todos vocês também fazer o curso com o professor Lázaro. O Tauro depois pode passar as informações, muito importante. Eu fiz o curso assim e é apaixonante, gente. Para quem gosta de correr, para quem gosta de montar planilha, né? Então fica essa dica aí, vamos participar do curso do mestre Lázaro aí que o Tauro pode passar depois as informações para vocês. Então, na realidade, a minha vida esportiva, na realidade, ela sempre se resumiu desde novo. Meu pai é um apaixonado pelo futebol, né? O meu pai. E depois todo garoto tem um sonho de ser jogador de futebol, né? Até eu tinha um jeito assim, Tauro, mas me faltou tamanho, daí. Faltou tamanho. Faltou tamanho para jogar bola. Mas o futebol, né? Daí eu comecei no futebol, depois tive a questão do surf, mas eu sempre fui muito assim, encarnado na palavra de dizer na capoeira, né? Eu sou mestre de capoeira, né? Eu trabalho com capoeira antes mesmo do atletismo, antes de vir a ser atleta de atletismo. Eu comecei no atletismo, na corrida de rua, em 21, com 21, 23, quando eu larguei o futebol. Mas a capoeira, ela me segue desde os meus 9 anos de idade. E a capoeira me ajudou muito, pessoal, o atletismo na base. Porque a iniciação esportiva na base é algo muito complexo. É algo de você ser muito criativo. Isso que é a questão do atletismo na base. A gente tem que ser criativo. Então, isso é um pouco assim da minha trajetória, né, no esporte. Hoje, o projeto Brincar de Correr, claro que o projeto Brincar de Correr, ele galgou voos, né, incalculáveis. Todo mundo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Brasil, conhece um pouco do projeto Brincar de Correr. Já tivemos matérias vinculadas à RBS, então, Correio do Povo, entre outras matérias que já saíram no Brasil. Claudio, antes disso, eu quero entrar bem específico no projeto Brincar de Correr, tá? Bem específico. Eu quero que nós vamos falar um ponto aqui da minha pauta, até desculpa te interromper. É só porque eu queria, antes de entrar no projeto Brincar de Correr, que tu falou, tu brincou ali, né? Ah, eu não corria e tal, eu corri tanto. Mas eu queria que tu falasse, né, Claudio? Tu teve tua fase de corredor. Conta a pessoa aí o que tu fez de marca nas provas de 5, 10 aí, tuas marcas. Conta-me tuas marcas aí. Não, pessoal, assim, eu comecei em 2003, 2004 a correr as provas da Ubra aqui que tinha na cidade. Mas naquele tempo, gente, a gente corria uma prova a cada 3 meses, assim, aqui no litoral, principalmente, né? Claro, o Tauro estava mais no grande centro, que era Porto Alegre. Mas, então, assim, eu treinava meio que por conta, assim, como em 2003, 2004, assim. Aí, naquele tempo, ali em 2005, começou o circuito Sesc de corrida no Rio Grande do Sul, onde o Tauro já foi campeão do circuito. E daí foi onde eu comecei a olhar a corrida de uma outra forma. E eu já estava trabalhando no Sesc, então eu corria mais provas de 5 e 10 quilômetros. Assim, eu nunca fui um atleta de ponta, né? Corria prova de rua, por exemplo, 5 quilômetros, minha melhor marca ali, corri 16,58, corri algumas vezes na casa de 17 e pouco. Aí nos 10 quilômetros aí eu corri 36, sempre fiquei ali 36, 36 e meio, mas era aquilo, né? Meia maratona, cheguei a correr ali na casa do 1,19. Maratona, eu digo, eu treinei para maratona, mas nunca corri uma maratona, né? Eu cheguei a treinar algumas vezes para fazer a maratona, mas eu estava na época com 29, 30, e eu achei que eu era muito novo para correr a maratona, porque eu tinha uma ambição assim na época, e então
Aí eu resolvi não correr. Daí Fez o até me mais arrependo. difícil. Fez o mais É, difícil, que é treinar para uma maratona. A maratona eu digo sempre, a maratona sai no, desculpa a palavreado, sai no mijo, né? Porque quem aham. treina para maratona passa trabalho. O treino para maratona é difícil, é o que eu sempre digo. O É, eu, treino, o da maratona, o treino que é o pegado. eu cheguei a fazer longos até o 37 e acabei não correndo a Nossa! maratona, assim. Pronto para maratona, Claudião. Tava prontinho pra Pronto! lá. Credo, Então, Cláudio. e na época que eu treinei assim para maratona, eu estava treinando um atleta, né, que na época que era um atleta que tinha 39 anos, que era o seu Antônio, aqui, grande amigo meu, e ele correu 2 horas e 48 aqui na maratona. Nossa, Ele correu cara. 2 horas com 39 anos, ele treinava comigo na época. Porque o que, que acontece? A questão de treinamento, pessoal. Como eu treinava e eu competia, daí o pessoal queria saber o que, que eu fazia para correr tão rápido, daquele jeito. E na realidade nem era tão rápido assim. Mas aqui em questão de litoral, hoje, com aquelas marcas que eu tinha tal, pô, eu ia ter bastante troféu aqui em casa hoje, cara. E eu não tenho medo de troféu. Porque para Cara, ganhar um troféu, cara, era uma briga, meu. Eu corri às vezes assim, ó, sim. eu corri final estadual para 36, não pegava nem categoria. Hoje em dia, com 36, eu ia ganhar uma corrida, cara. E, e infelizmente ia, né? Para nosso azar aqui nesse nível técnico que acabou caindo muito nos últimos anos, que isso é um assunto que eu quero, numa outra live, quero abordar bem específico sobre isso. Claudião, tu falou um negócio que me chamou a atenção. Tu disse assim, eu não ganhei troféus. Eu digo, cara, primeira coisa aí, pessoal que está ouvindo, antes disso, antes de falar sobre isso que o Claudio comentou, colocou em pauta, quero mandar um abraço para a Dioneia, que entrou, a Luciane, a Sandra, o Jefferson, o Marquinho, e o Fernando Luz, aí, meu grande amigo. Obrigado, Luciane, também está aí ó, comentando. Obrigado aí, pessoal, pela presença. Continuem, interajam conosco. A gente está aqui para fazer essa conversa para vocês. A Carol Freitas, que acabou de entrar de Tois. O Cláudio botou o pessoal de Tois em peso para participar. Ele intimou a galera de Tois. Eu estou sentindo no ar que a galera de Tois foi intimada a participar aqui hoje conosco. Sejam Bah. bem-vindos. Foi isso aí, né, Claudio? Estou só no teu bico. Olha só, Não, gente. Tá certo, tem que prestigiar, né? claro, né? Tem que dar a Tá certo, é força, isso né? aí. É isso aí. E aqui sobre o que o Claudio falou agora, pessoal, olha que legal. O Claudio correu 16,50, que é uma marca que não são muitas pessoas que correm, independente da época, tá? É uma marca bem razoável, assim. 16,50 é 13,22 por quilômetro. Então, assim, não é pouco, tá? Só para vocês terem uma ideia da força que se faz. Um 36 é 13,36 por quilômetro. Então, assim, Cláudio É. teve uma vida assim, de envolvimento com o atletismo. E aí, claro, obviamente se criou pela base que ele teve. O Cláudio despertou várias habilidades, né? E aí, tanto que ele fala da capoeira, que também é um assunto que eu quero abordar com ele sobre essa vivência dele que ele leva para o projeto. Mas eu digo assim, quando ele falou assim, eu não ganhei muitos troféus, muitas medalhas. Claudião, tu não ganhou muitos troféus e muitas medalhas, mas tu tem vários troféus e medalhas. Tu criou um grande arsenal de medalhas com esse projeto Brincar de Correr. E essa joia que tu tem nas tuas mãos e que te faz ser esse cara reconhecido aqui no Rio Grande do Sul pelo lindo trabalho que tu faz, que é o que eu quero que tu fale agora. Então, Claudião, fala para nós um pouco do projeto Brincar de Correr. Como é que ele surgiu, da onde é, como é que foi o começo de tudo isso? E aí depois a gente vai desenvolver um pouco do projeto das conquistas. Isso. Na realidade, assim, então, gente, quando passou aquele período ali, em 2009, 2010, eu tive um atleta aqui, o seu Antônio, que ele resolveu fazer umas camisetas que se chamava Brincar de Correr. Na realidade, o projeto Brincar de Correr, ele vem antes da ASCORT, que é a Associação dos Corredores de Torres. Só porque o que, que acontece? Naquela época, daí em 2011, a gente resolveu fundar a Associação dos Corredores de Torres ASCORT. Eu, o Sargento Teixeira, o Antônio Rodrigues e um grupo aqui de corredores locais aqui, que corria aqui em Torres, a gente resolveu fazer a Associação de Corredores de Torres. Então, dali a gente ia ter um dia do desafio aqui em Torres, em 2011, e eu falei assim, galera, então tá, a gente vai fazer um projeto agora de forma mais organizada, que a gente vai atender a criança e adolescente em vulnerabilidade social 3 vezes por semana na Lagoa do Violão. Eu vou trabalhar social, sem cobrar nada de ninguém, para a gente dar uma oportunidade para os jovens. Então eu resolvi fazer um desafio da Lagoa do Violão. Eu e o Vinícius do Sesc, que é meu coordenador, que era meu chefe, vamos fazer um desafio da Lagoa do Violão lá para ver, porque sempre tinha aquela história
quem fez a volta mais rápida na Lagoa? E nós tínhamos o professor Ivan que dizia que tinha feito a volta mais rápida, né? Então, assim, vamos lá, vamos fazer o desafio. E essa data em 2011, 30 de 2011, maio, vai ficar marcada como o início do projeto Brincar de Correr. Porque também era o dia do aniversário do meu filho, né? Então vai ficar marcado como o início do projeto Brincar de Correr. Isso foi em 2011. Então, o projeto Brincar de Correr, do 2011 até o 2014, a gente corria só provas de rua. Viajamos o Rio Grande do Sul aqui inteiro, provas em Capão, chegamos a ir a Pelotas, tudo quanto era canto, a gente corria as provinhas que tinha de rua. Só porque eu vi, tal, pessoal, que o que acontece, a criançada, eu trabalhava só corrida de rua naquela época, e eu vi que eu perdia muita criança. Eles vinham, participavam, mas não gostavam de correr, não apareciam. Às vezes aparecia um atleta que eu dizia, pá, mas esse cara é rápido, cara. Mas não era para corrida de rua. Então eu comecei a me situar. Disse, não, eu estou perdendo muita defasagem, eu estou perdendo muita meninada. Eles vêm, participam, eu chegava a 20, 25 atletas, daqui a pouco baixava. Eles não tinham um interesse, eles não tinham um futuro, um horizonte para esse atleta. Foi daí que eu tive uma ideia não, uma loucura naquela época, que todo mundo disse que eu tive uma loucura, né? Eu peguei e resolvi me filiar à Federação Gaúcha de Atletismo. Porque eu tinha um sonho, tal. Eu tinha um sonho, pessoal, de ter um atleta campeão gaúcho. Eu tinha um sonho de um atleta meu receber um incentivo do governo federal. Eu tinha um sonho de um atleta meu ser campeão brasileiro. Aí que acontece, em 2014, tinha alguns empresários pintores, grandes amigos meus, e eu conversei com eles, olha, cara, eu preciso me filiar à Federação Gaúcha de Atletismo, eu preciso dar um horizonte para essas crianças. Eu preciso dar um futuro que eles tenham uma ambição, não só do Rio Grande do Sul, mas desse Brasil, desse mundo afora. Então eu peguei, cada um me ajudou ali, me ajudou com algum valor, e a gente começou a pagar a mensalidade da federação. E, pessoal, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, gente. Porque dali eu estava treinando na Lagoa do Violão e eu fui para um campeonato brasileiro em São Paulo, em 2014. E eu fui lá e fui com 3 atletas. Eu fui com o Andros, Matheus, Leonardo Matos e Lucas Souza. A gente foi para lá. Pô, mas quando eu voltei de lá, eu disse, ó, tenho que mudar. Tenho que mudar. Eu peguei uma quadra aqui, um condomínio. A gente fechava com cone e a gente começou a trabalhar só em pista. E ali eu comecei a trabalhar o atletismo na sua plenitude. Velocidade, fundo, meio fundo, corrida com obstáculo e tal. Impressionante que o projeto cresceu, cara. Porque o que acontece? Eu consegui atender todos os núcleos, cara. Não só aquele menino que gostava de correr resistência, mas chegava um menino que gostava mais de velocidade. Vem para velocidade. Chegava um outro menino que não era muito chegado em correr. Pô, vamos para a prova de campo, vamos trabalhar um peso, vamos trabalhar um lançamento do dardo, vamos trabalhar um salto de distância. Então eu comecei a trabalhar toda a plenitude do atletismo, cara. Isso aí foi o grande passo para o projeto crescer. Que Isso massa! foi 2014 para cá. 2014. Então daí o projeto cresceu de forma assim que estratosférica, né? Porque eu falo, né? E graças a Deus hoje estamos colhendo grandes frutos, né? E estou ganhando muita medalha e troféu, né, cara? Isso, exatamente, Cláudio. Cara, exatamente, olha que lindo isso. Na verdade, tu abriu mão, né, num determinado momento da tua possibilidade. Não que tu, não tem, então, não, cara, não era. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Não era para ti ser o cara que ganhasse. Tu é o cara que está criando a oportunidade para as pessoas ganharem, tá? Isso assim. Cara, Sim. Claudião, se tu me permitir, tá? Tem uma pergunta da Vanusa, nossa parceira, que está sempre participando. Obrigado, Pedro, pela presença. O Pedro entrou aí, Dudu, o Ferraz, o Éder Botelho disse que eu sou lindo. O Éder, além de ser meu amigo, ele tá ficando cego. Hein, tá? O Éder Botelho, ele tem dessas, ele tem esses rompantes Grande, aí. é. Ele tem essas Pô, é de quedas. multicampeão, né? Multicampeão. Temos grandes presenças aqui na live hoje. A Rosane, obrigado pela presença, tá? Então, assim, a Vera também, que já dei um abraço pra Vera. Não, a Vera entrou agora também. Obrigado, Vera, pela presença. Cláudio, se tu me permitir, depois eu vou te mandar um material bem legal, que eu acho que pode ser bem interessante, que vai bem de encontro
vai Uhum. bem de encontro a isso que tu falaste, que é a questão da captação dessas crianças. Claro, a gente, né, Cláudio, a gente primeiro busca, faz um trabalho social, né? Primeiro a gente quer tirar essas crianças do risco social, um risco Sim. de virar da marginalidade, enfim, de ir para um mau caminho. A gente quer, a primeira coisa que a gente faz é colocar num bom caminho. E aí, quem sabe disso, se façam surjam talentos, né? Eu fiz um trabalho de conclusão em descoberta, em detecção de talentos esportivos. Eu tenho um material bem legal que, se tu me permitir, vou te mandar, que faz alguns testes, cara, bem Agradeço. legais do Proesp Brasil, que foi feito na URGS. E eu usei esse material para fazer testes com 51 crianças aqui em Canoas, cara. É muito legal. Eu fiz na época da formatura do TCC, né? Da faculdade. Uhum. E, cara, eu acho que é bem legal. Acho que pode usar essa ferramenta até para começar a direcionar. Eu usei para descobrir possíveis talentos e direcionar eles, entendeu? De acordo com as suas Sim. habilidades. Bom, isso eu vou te mandar depois material bem legal, cara. Acho que vai cair bem de encontro acho que desse teu trabalho lindo que tu fazes aí. A Vanusa perguntou, Claudião, que depois eu quero entrar no assunto de títulos dessa equipe maravilhosa e quero falar sobre a tua estrutura e tal, mas eu vou então, a Vanusa, minha parceira aqui do Papo Corrido, ultramaratonista, perguntou qual é a idade das crianças que tu abrange no projeto. E quantas crianças Não. são também? Ô, Qual a idade das Tauro. crianças? Qual a idade das crianças Hum. e quantas crianças tu tem no projeto? Assim, o que acontece, gente? Hoje a gente trabalha com a iniciação esportiva, eu tenho a categoria, tudo de acordo com a Confederação Brasileira de Atletismo, a gente trabalha, né? As categorias, a gente tem, eu também tenho a categoria sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 e sub-23. A gente trabalha com todas as categorias, né? Que a gente pode, né? E a iniciação esportiva, assim, eu tenho os pequeninos, né? Até a categoria sub-12, que a gente trabalha muito de forma lúdica, né? Trabalhando bastante de brincadeiras recreativas, né? Porque a gente tem que trabalhar em cima da criatividade com a criança, né? Despertar o interesse deles, né? Em participar do atletismo e do projeto. Certo. Perfeito. Ô, Então, Tauro, só para as uma pessoas terem uma hora, ideia. ô, Tauro, é que deu uma Oi. cortada, uma hora ali eu não entendi Não tem toda a problema, questão da. não tem problema, não tem problema. Quando tu Uhum. me pergunta que eu repito, sem problema nenhum. Tá. Acontece, né, Claudião, às vezes da internet dá essas coisas, esses cortes. Para mim foi Uhum. tranquilo aqui, mas então, deixa eu perguntar, e assim, só para o pessoal entender, explica qual a tua criança mais nova e o teu jovem mais velho, assim. Ah, tá. Hoje assim eu tenho meninos lá entre 7, 8, 9 anos que participam já da iniciação esportiva. Agora, Legal. é claro, a gente está com o projeto agora, devido ao protocolo de segurança, o projeto não está acontecendo, né? Só o Sim, pessoal do alto rendimento que anda treinando. sim. Mas a galera da iniciação esportiva, das categorias sub-14 para baixo, os treinos estão cancelados, né? A gente não está treinando. Mas depois, quando retornar os treinos, ou o pessoal procura. Eu sempre faço os stories dos treinos, o Taurão que acompanhava toda a vida, a criançada brincando. E dentro também da iniciação ali, dessa galerinha sub-12, sub-14, sub-10, tal. Quando a gente foi campeão brasileiro de cross-country, em Bah. São Paulo, cara, tive uma equipe campeã brasileira. Até eu trouxe o troféu para mostrar para vocês, ó. É isso aí. Na verdade, eu até botei aqui que eu quero que nós vamos falar depois uma parte só dessas tuas de tudo que esse projeto que começou em 2014 já criou, Uhum. já fez pelo esporte gaúcho brasileiro. E aí, então, assim, bom, tu tem criança de 7, 8, 9 anos ali na iniciação, e tu tem qual é o teu atleta Sim, mais velho atualmente? Já tem algum adulto? tem uns atletas aí acima da categoria sub-23 hoje, né? Tem Que um que são tá na live, tá online, tem o Marcos André, que tá aí também hoje, que tá vindo bem. Tem outros atletas também que começaram comigo mais novo e deram seguimento. Para te dar uma ideia, pessoal, eu tenho um atleta que está na live aí, o Eduardo Bandeira, o que foi lá pro Pan-Americano e tal. Pô, esse Ele menino foi aí, um grande atleta, talento, hein? ele foi um Eu atleta acompanho. meu que ele começou na categoria sub-12 comigo, com 11 anos, na categoria sub-12. Ele foi campeão gaúcho pré-mirim,
Mirim, depois foi embora. Ele começou comigo com 11 anos, hoje ele está com 18 anos, né? E ele esteve no Pan-Americano. Então, assim, gente, quem quer trabalhar com atletismo na base, a gente tem uma palavra que se chama paciência. Essa é a palavra que eu digo sempre para quem quer trabalhar com atletismo na base. Paciência, né? É Paciência. perseverança, paciência, né, Claudião? Sabe que esse menino aí, eu até vou dar se me permitir, dar uma dica pro Eduardo aí, Eduardo, continua trabalhando, viu? E não se preocupe se os outros estão vendo ou não. Trabalha em silêncio, que os resultados aparecem que aí todo mundo vai ver, mesmo às vezes não querendo ver. Então, continua nessa trajetória e parabéns, o Eduardo, sim, eu acompanhei, né, Claudião? Ele foi pan-americano, representou o Brasil no Canadá, acredito que seja no momento, e aí, claro, e eu não desmereço de forma alguma, e aí eu quero entrar nesse assunto aqui contigo, sobre os teus principais nomes da atualidade, eu não quero que os outros se sintam bem lembrados, tá, gente? Porque é importante, uma coisa que eu sempre digo, tá, meus queridos? E aí, para a gurizada do projeto que tá me ouvindo, para os atletas mais velhos, que a gente sempre é inspiração para alguém, em um determinado momento. Então, claro, num determinado momento, um está mais em mais evolução, o outro nem tanto, daqui a pouco um ou outro está se destacando. A busca constante da perfeição é que disse em que fase que tu vai estar desse processo. Então, Claudião, eu queria que tu falasse primeiro os grandes nomes, quem são os teus principais nomes na atualidade, sem a gurizada chorar aqui, parar de seguir o Claudião, ficar brabo com ele, porque aí se vocês por acaso não ouvirem seu nome falado aqui pelo Cláudio, vai ser motivo de dizer assim, ó, o meu nome vai ser um dos destaques, e aí buscar isso, porque o atleta é isso. Porque é difícil, às vezes, chegar no topo. O difícil não é chegar no topo, o difícil é a manutenção. Então, Claudião, fala um pouco aí os teus principais nomes e as tuas principais conquistas com a equipe. Tal, pessoal, falando um pouquinho assim, o Fernando, né, botou um comentário aí, grande Fernando. Esse aí corria também, gente. Um dos caras que eu mais vi correr aqui foi o Fernando. Ele botou um comentário aí e tal. No Campeonato Gaúcho em 2016, eu vi sim, que Luiz passou. Fernando, sim. Esse aí era um barbado, hein, tal? Esse te dava trabalho, certo? Esse me dá trabalho. Não, pessoal, então o que acontece? Em 2016, até ele botou um comentário, o Fernando. O que acontece? Eu tive um atleta também que ele, na realidade, ele deslanchou, o Tauro conheceu, e foi uma das grandes referências, foi o Whindersson Malinski. Parou. Aqui é o Whindersson, se tu tá na live, tu toma vergonha nessa tua cara e vai voltar a treinar, tá bom? Porque Deus te deu um talento, te deu uma missão, te deu muito mais talento que deu pra mim. E eu com menos talento que tu, eu não deixei de treinar, velho. Então tu vai ver se volta a procurar o Cláudio e vai voltar a treinar, tá bom? Tô te intimando na frente de todo mundo, teus amigos. Te vira. Vamos lá, Claudião, segue. Agora tá no compromisso, hein? Tá no compromisso, hein? Pô, então, baita atleta. O Whindersson Malinski foi o primeiro campeão gaúcho nosso aqui das cortes, né? Aí depois tivemos outros campeões gaúchos. Mas só para resumir um pouquinho, só um minutinho, Tauro. Ô, Rosane. Claro. Rosane, tem gente aí na frente de casa. Chegou um camarada meu aí gritando na frente de casa aí. Isso é live, meu amigo. Viu? Quem sabe faz uma brincadeira. Porra! Não, olha. Mas assim, tá, falando assim. Perdão, pessoal, perdão aí. Capaz, Claudião. Acontece? Eu tive o Whindersson Malinski, que foi o primeiro campeão gaúcho. Depois eu tive alguns outros atletas também, Anderson Mateus, Eduardo Bandeira. Também. Tivemos vários outros atletas que postularam, Natan Nascimento, medalhista em brasileiro. Até eu vou falar um pouquinho que eu anotei aqui, ó, Tauro. Isso, faz. A gente teve já, ao longo de 2014 para cá, 46 campeão gaúcho no projeto. Jesus! Tive 5, é gente pra caramba, hein? É gente pra caramba. Tive 46 campeão gaúcho, 51 vice-campeão gaúcho e 75 medalhas de bronze em campeonato gaúcho. Nossa. É bastante coisa, entendeu, Tauro? Muita. Um projeto que treina no meio da rua, né? Então é bastante coisa, cara. E isso aí eu tô te falando de pista, né? Fora em competições de rua aí, tivemos mais de 200 vitórias já em competições de rua, né, cara? E conquistas, né? Mas assim, gente. E o Tauro, uma coisa assim que eu ficava muito feliz, cara, que eu fiquei muito feliz é de proporcionar para esse jovem, para essa gurizada da base, cara,
é a oportunidade deles conhecer esse Brasil, entendeu? Conhecer o Brasilzão todo, cara. Por exemplo, quando eu fui campeão brasileiro, cara, de cross country em 2018, cara, foi em 2018, a gente foi campeão brasileiro em São Paulo, cara. Tu sabe, Fantástico. tal, tu foi várias vezes para São Paulo, Fantástico. era a nata do Sim, atletismo, cara. sim, A gente sem foi dúvida. campeão brasileiro em cima da competindo contra o Recamp, cara. Entendeu o que eu quero dizer pra ti? Então é algo para nós, quando a gente foi, para mim foi o maior título, né? Foi ser campeão brasileiro lá em cima, né, cara? Então imagina, né, cara, pra gente, né? Então esses meninos já viajaram para Natal, Pernambuco, Blumenau, Espírito Santo. Por exemplo, eu já ganhei medalha com o projeto na base. Já ganhei medalha em São Paulo, Natal, Pernambuco, Blumenau, Espírito Santo. Olha aí, tal. Medalhas que a gente já trouxe para o Rio Grande do Sul. É, E já viajamos também para Brasília, Fortaleza e fora tantos outros lugares, cara, que a gente viajou nesse Brasilzão todo, né? E assim, claro que a gente citou o Whindersson, né, cara? E se eu for citar todos os atletas que eu tenho, vai faltar aqui, né? Vou falar. Mas já ganhamos provas, assim, ó, medalhas que, referências, né? O Eduardo Bandeira já ganhou 3, 4 medalhas de nível nacional, foi pro Pan-Americano. A Emily Bandeira também, irmã do Eduardo, que multicampeã estadual. Tive a Érica Chardozin, que esse ano também ficou entre as 50 melhores da São Silvestre. E ela começou comigo nossa, com 12 anos, cara. E esse ano largou na elite e ficou entre as 50 melhores da São Silvestre. A menina aí que está correndo 10 fantástico. quilômetros em 40 minutos, gente. Fantástico, Para fantástico. a mulher, tu sabe, Uhum. Natal, é Eu dolorido. sei, é por isso que eu acho fantástico. E aí, claro, tá se fazendo um trabalho de base bem bacana e a tendência é que se essa menina se mantiver focada nos treinos, ela pode se tornar um grande nome do atletismo gaúcho, né, Claudião? Tudo Do tem um atletismo começo, tudo gaúcho. tem a base. E aí, cara, eu quero aproveitar que eu vou colocar mais uma perguntinha no ar, tá, Claudião? E aí o teu Sim, sim, atleta pode falou, perguntar. senhor, a gente já teve no Uruguai também, até no Uruguai vocês já tiveram, então já deram umas viajadas bem Tivemos legais aí. tivemos no Uruguai já o Lucas Souza, o Pedro Henrique Nascimento. O Sim, que foi Pedro ele que Henrique falou, Pedro Nascimento, Henrique. Foi tal, ele que falou. o Pedro Henrique Nascimento, ele foi medalhista numa prova de 200 metros. Nós trabalhamos a curva no meio da rua, tal. Ganhamos uma prova, ficamos em terceiro no Campeonato Brasileiro, nos Jogos Escolares da Juventude, trabalhando curva, cara. Tu sabe, numa prova tão técnica e específica que é o É, 200 metros. o cara que a curva parece bobagem, mas não é só correr, né? Uma prova de 200 não é, os 200 não é só correr, né? Tem o trabalho de Não é só curvas, correr. força centrífuga, e realmente tem muita técnica, alguma técnica também envolvida nos 200 metros, né? Parabéns aí, Pedrão, massa aí. A Luciane fez duas colocações, Claudião, que daí é a próxima pergunta, que daí entra num assunto que eu justamente quero falar contigo aqui, que eu coloquei como título de Projeto Social e Política. E aí a Luciane Coelho, se eu falar o nome certo, não é fácil, eu vou tentar falar aqui, ó. Luciane Sikotsky. Luciane Sikotsky disse que fez um trabalho com rugby também, disse que foi bem legal, ela fez mais um comentário lá no começo da live falando sobre isso. E agora, assim, e agora há pouco ela perguntou se a prefeitura não apoia. E aí, antes de tu responder essa pergunta, se a prefeitura não apoia, na verdade, isso deveria ser um projeto, e até o Luiz Fernando fez um negócio, fez uma parênteses ali, colocando que a CBAT deveria ter um programa para direcionar algum recurso ou material para que treinadores trabalhem com a base. E, na verdade, uma das próximas Sim. perguntas também eu coloquei aqui é sobre os teus materiais, a tua estrutura física para trabalhar. Que tu já deu uma Uhum. pincelada aí, falou rua, não sei o quê, mas nós vamos depois entrar bem nesse assunto. Mas aproveitando então essa parte política de apoio, de incentivo a projetos sociais, respondendo a pergunta da Luciane Sikotsky, Claudião, vocês têm algum apoio da prefeitura? Sim, não? E de quem vocês têm apoio? Como é que funciona a manutenção, a fomentação desse projeto? Bom, em relação ao projeto, assim, a gente de 2015, 2016 para cá, a gente começou a concorrer ao edital do CONDICA, que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. E graças a Deus, assim, a gente tem um apoio via CONDICA, né? Então, que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, então muitos atletas em torno aí de, quando o projeto estava no UP, nós estávamos em torno de 80, 90 crianças e adolescentes participando do projeto. Então, mas da prefeitura em si agora, não dão bola, Um a gato, Janete aqui, a olha minha gata aqui aqui. atrás. Eu também tenho aqui, ó. Ela fica aqui, a minha parceira, ó. Deixa Aqui, ó. eu. Aqui, olha aqui. Eu também tenho uma gata. Minha flor. Ó, Viu? aí Ela tá é bom. fofucha.
A Fofuxa é minha parceira, ela fica aqui do meu lado na live, Greg. Ó, ela fica interagindo aqui comigo. Os gatos são umas lajes, né, meu? Né, Fia? E aí, Coisa boa, Claudião? né? Aham, só Então, segura, assim, minha o que que parceira. acontece? A prefeitura em si hoje, assim, o que que me ajuda? Ela faz o fechamento da rua aqui no meio das palmeiras para mim poder treinar, entendeu? Eles fecham a rua para mim. É esse aí que eles têm me ajudado, assim. Aí, via prefeitura, eu também tenho esse apoio do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, mas todo caso esse ano com a pandemia, daí parou tudo, né? E graças a Deus eu tenho grandes parceiros aqui em Torres, apoiadores, pessoal que me ajuda. O comércio local acaba me ajudando com o projeto Brincar de Correr. Assim, eu também Sim. tenho uma equipe técnica, tal. Eu tenho uma equipe técnica, Isso. pessoal muito fiel que me ajuda muito. Hoje os atletas, assim, ó, pessoal, eu sempre tive uma defasagem, a gente sempre tem uma defasagem muito grande dos atletas. As meninas a partir dos 16 anos, né? E os meninos a partir dos 18 anos por pressão, porque já tem que trabalhar, tem que se virar e acaba largando o atletismo, a corrida de rua. Então, assim, mas eu, graças a Deus, hoje, assim, eu tenho um apoio com um psicólogo que trabalha a questão da psicologia do esporte comigo, por questão de frustrações, questões familiares, porque a gente trabalha com o pessoal bem social, assim, o pessoal bem humilde, né? Então, a gente temos nutricionista também, que me ajuda muito com a equipe do alto rendimento. A gente tem quiropraxista, o Dr. João. Nossa, Temos parcerias com fisioterapeutas que me ajudam. Temos parceria com academia. Então, hoje se formou uma base uma equipe para esses multidisciplinar, atletas. hein? Multidisciplinar, Tauro. Eu ainda brinco com meus atletas. Olha, pessoal, poucos atletas têm esses incentivos que vocês têm. Nunca tive quiropraxista. Para te ver. E as E eu fui da grandes equipe da Ubra, equipes que da tinha uma grande estrutura. Europa, grandes equipes da Europa, todos têm quiropraxista. O Dr. João ele trabalha com a gente, não só ele, mas dentre todos os outros da equipe técnica, e dão todo esse suporte para esses atletas, entendeu, tal? Estou te falando aí dos atletas mais da questão do alto rendimento, né? Que é ali Sim. da categoria sub-18, sub-20, sub-23. Porque o que acontece, gente? Só para explicar, voltando um pouquinho lá atrás, do sub-14, sub-16 para baixo, a gente trabalha com um rodízio das provas, tal. O meu filho, vou dar um exemplo, ele chegou a correr prova de velocidade. E hoje ele corre 1.000. Entendeu? Então, Sim. a gente faz rodízio. Eles fazem salto de distância, eles fazem corrida de velocidade, corrida de fundo, meio fundo, fazem prova de campo, até que ali na categoria sub-18 ou último ano sub-16 a gente encaminha ele já direcionando ele para alguma prova, mais em específico. Só para deixar claro essa questão assim, do treino, né? Não, mas o que tu faz, Cláudio, é muito. Isso que tu faz é muito interessante, porque primeiro tu desperta as habilidades e valências da criançada em vários aspectos, né? Isso é muito interessante. E usar o próprio atletismo, que é o esporte base, como base mesmo para tudo, né? Para desenvolver várias possibilidades. E aí, Claudio, tu também foge de um negócio que eu acho muito legal, que tu não faz uma. Eu não sei, que tu trabalha com base. Tu não faz, pelo que eu percebi, uma especialização precoce, justamente porque tu dá essa possibilidade desse giro, desse rodízio entre as modalidades. Eu, particularmente, não curto muito a especialização precoce. Entendo que em algumas modalidades acaba sendo necessário, enfim, né? Na ginástica, tu tem que cada vez, né? Muito cedo a criançada treina como se fosse atleta já de alto rendimento e tal. Mas no atletismo, eu acho que é justamente o bacana é tu conseguir dar essa variada no trabalho e despertar essas habilidades diversas nas crianças. E daqui a pouco elas se encontram, entendeu? É o momento mesmo. E aí, olha o teu título é muito providencial. Brincar de correr. Porque, na verdade, eu acredito que é justamente o que tem que acontecer. A criança tem que brincar de correr. A criança é criança, ela tem que ser criança. No determinado momento, ela encara uma sequência de treinos, uma rotina, e aí se torna esse atleta. O Eduardo Bandeira, o Whindersson Malinski, o Pedro Nascimento. Então, o Natan. Então, é nesse momento é de brincar mesmo, de se descobrir, né? Desenvolver várias habilidades, várias valências, enfim, para depois, então, se encontrar e aí já ter uma boa base formada, né? E aí desenvolver, se tornar, quem sabe, um grande atleta, ou no mínimo um excelente cidadão. O pessoal me conformado, né?
A colega a Luciane fez uma colocação, né, de quão triste é, no final das contas, né, essa falta de apoio, que ainda não, tem o apoio do Condica, a quem eu agradeço e parabenizo o Condica de Tois pela parceria, pela atitude. Quem dera se todos os Condicas dos municípios fossem tão Sem dúvida. envolvidos a ponto de participar e apoiar um projeto tão bacana desse. Mas, Luciane, é uma briga. E aí, realmente, o que tu falaste faz bastante sentido. É pura persistência. Né? Também tem a perseverança, que foi a palavra que eu usei ali. É paciência e perseverança. Não é fácil. Se mata efetivamente. Ele, dentro do atletismo, que já é um esporte que mata um leão por dia, ele mata mais outro, porque trabalha com a base. Que é muito, muito complicado. E a gente vê, né, cada vez menos assim. E seria muito bacana se tivessem outros brincar de correr em vários lugares do Rio Grande do Sul. Isso aí, Né? sem dúvida, Tauro. E é isso aí a coisa que eu mais torço, sabe? Que surjam novos projetos, né? Com esse intuito, né? De ajudar a questão do cidadão, né? Porque a gente sempre fala, a questão não é só formar atleta, mas sim formar cidadãos dignos, né? Para a nossa sociedade, né? Com essa socialização, integração, interação entre outros, né? Por exemplo, assim, hoje eu tenho atletas aí que estão cursando educação física, que estão fazendo educação física, tem atletas que treinaram comigo, já são formados. Então, são uma trajetória longa, né? Que não é, nem tudo é só atletismo, né? Mas é a vida em si, né? Que vai proporcionar, possibilitar, né? E essa questão do atletismo na base, né? É algo assim que precisa ser fomentada, precisa ser olhada com outros olhos na questão escolar. O atletismo tem que estar mais presente na escola, porque é um esporte que trabalha tudo. Então o pessoal tem que fomentar mais o atletismo na escola. Falou um ponto fundamental, né, Claudião? Eu vou te confessar, eu trabalhei em escola por muitos anos, né? E eu confesso, eu cheguei a formar uma equipe de atletismo numa escola particular aqui do município, onde eu trabalhei, onde eu fiz o meu estágio da faculdade e tudo. E aí, infelizmente, o professor de educação física já não é tão, né, tão reconhecido assim. Ele é visto mais como um recreacionista do que como um professor, né, como um educador. E não que eu também trabalhei, eu já fui recreacionista em festa, mas o recreacionista é o recreacionista. O professor de escola é o formador, é o educador, né? Ele tem um outro papel diferente. E aí na escola muitos gestores, diretores, supervisores veem o do professor como um recreacionista. Tanto que muitas vezes, inclusive, aí, e eu falo, porque a gente está falando de esporte base, eu acredito que não estou fugindo do assunto, muitas vezes em reunião de conselho de classe, o professor não participa da reunião. Ele tem que ficar cuidando de criança. Não é o cara, não existe, na minha opinião, isso aí. E aí, isso é exatamente o que retrata a visão das escolas, muitas escolas, não estou generalizando, óbvio, a visão de muitas escolas em relação ao professor de educação física. E eu tentei fazer um projeto de atletismo. Eu pedi um horário, consegui, eu ganhei muito pouca oportunidade assim para fazer um projeto. E na verdade também eu bati de frente com o sistema já todo engrenado e eu fui contra esse sistema, eu fui contra essa engrenagem, tentando fazer alguma coisa diferente. Eu tentei levar conteúdo de atletismo para a criançada, eu ia no parque municipal, pegava material de atletismo sob cautela, peguei dardo, peguei peso, peguei disco, eu fiz pista de 800 na parte da escola, simulação de prova de 800. Cara, e a gurizada recebia muito mal isso, infelizmente. Tu via aqueles poucos querendo participar, mas eles se sentiam minimizados pelos outros, assim, oprimidos pelos outros que não Sim. queriam aquilo, porque só queriam o famoso largobol. E aí isso foi muito triste, muito delicado. E acaba que acontece que esses projetos, como esse que tu tem do Brincar de Correr, entram com uma importância mais fundamental ainda, que é tentar pegar, inclusive, essa galera da escola, que daqui a pouco está querendo uma oportunidade e não consegue, dentro do âmbito escolar. E aí, num contraturno, num outro determinado horário, consegue ter esse momento aí com o professor Cláudio, ou com outros professores em todo o estado, com lindos projetos que existem também. Existem vários, né? E aí, gente que também bota dinheiro do próprio bolso. É uma luta, né, Claudião? Sobre o teu material físico, tu tem assim barreira, o que tu tem assim de material físico para trabalhar, Claudião? Assim, o que acontece, né? Via o Condica, assim, eu comprei, conseguimos, né, aquisição de materiais. Também uma vez a gente conseguiu um recurso do Banco do Brasil também, no qual a gente conseguiu comprar bastante material, tal.
A gente tem barreira, a gente tem dardo, a gente tem disco, a gente tem peso, a gente tem um colchão para salto e altura. O que falta para a gente mais é a questão de uma pista atlética, né? Para os nossos atletas, né? Poder treinar, né? Que na realidade agora o município vai fazer a entrega para nós de uma pista, né, de atlético que vai ser de Que grande legal. valia para a gente. Que Isso triste. aí vai ser uma vitória para a gente, porque a gente está mais de 10 anos nessa luta aí. E isso aí vai ser muito importante, né, para o desenvolvimento, né? E para não só o desenvolvimento, mas para a segurança, né, dessa criança e Claro. desse adolescente, né? Porque a gente treinar no meio da rua é complicado, né, cara? Fechar cone, é isso, é aquilo, é carro passando. Então, é difícil a situação, né, cara, que se encontra, né? Mas com a questão material, assim, claro que o material é aquilo, né? Tu vai usando, ele vai estragando, vai sofrendo uma defasagem, a gente tem que trocar. Então, tudo é muito relativo, né? Então, a gente tem que estar sempre atualizando, a gente precisa de material. Então, as barreiras que a gente já tem a barreira, já faz já uns 3, 4 anos, as barreiras já estão se deteriorando. Então, tudo é complicado, é minucioso, mas o material também, pessoal, o Tauro fez um grande trabalho na escola, que nem você falou, Tauro, excepcional, né? Faltou um pouco ali do pessoal ter uma visão, né? Em relação lá na frente. Mas o material também, ele é essencial, é muito importante, mas também não é tudo. O material também ajuda, vai te ajudar, mas também não é tudo, assim. Claro que se tu vai trabalhar numa prova mais técnica, uma prova de campo, ou, por exemplo, uma prova de velocidade, né, tal. Então, a gente precisa de uma partida de bloco. Como é que eu vou fazer um bloco de saída se eu não tenho um bloco, né, cara? Sim. Então, é complicado, né? É o que eu digo, né? Se a gente tiver um bloco bom, pô, é uma coisa. Eu já fui para um brasileiro em 2014, que um atleta meu foi fazer uns 75 metros, e ele viu pela primeira vez na vida um bloco de partida na largada. Entendeu, Que cara? Eu levei um barbaridade. menino uma vez e eu disse para ele assim, meu filho, vamos lá que o professor vai te explicar. Entendeu, Que... gente? Mas é que é tudo na luta, na perseverança, na garra, entendeu, Toro? Para te conseguir as coisas, né? Mas já E... aconteceu isso comigo, já lá em 2014, 2015, de a gente chegar e apresentar na hora lá, né? Porque a gente não tem. Sim. Graças a Deus, hoje o projeto está bem equipado em relação ao material, mas já está nosso material está bem precário, assim, já está numa hora de Pois, uma reformulação do nosso material isso. inteiro, sabe? É isso que eu queria conversar contigo. Então, pessoal, ô Claudião, se por exemplo alguém que está vendo aqui conhece gente ou se interessou em dar uma força para o projeto, eu só queria que tu falasse também de como é que essa pessoa pode fazer. Antes de nós continuarmos, aproveitar que nós estamos bem nessa parte do pedido da deterioração do material, né, desse prazo de validade que o material tem aí. Se as pessoas podem chamar no Instagram, ali inbox, para conversar contigo, enfim. Me ouviu, Ô, Claudião? Tauro, Tá, cortou, não, beleza, não não tem ouvi, deu problema. uma cortada. Não tem problema. Eu imaginei que tu não tivesse ouvido porque eu vi pela tua feição. Aham. Vamos, Claudião, só para o pessoal tentar entender. Se a galera tem uma grana e diz, eu queria ajudar esse projeto, a pessoa pode te chamar então em inbox para conversar contigo a respeito do projeto, para poder dar uma força, um apoio? Sim, sim. Não, Tá, o pessoal pode me chamar aqui pelo Insta mesmo, né, Tauro? beleza. Ou pelo Beleza. Facebook lá, Cláudio Freitas, ou pelo Instagram, Sim, treinador depois Cláudio pega o Freitas. WhatsApp ali, enfim, troca informação, isso é de Isso. menos. Pessoal, se Ou se alguém se alguém interessou também. daqui a pouco, né, dá uma força aí, Ou pode contribuir. chamar também, Tauro. Tu também me conhece, o Claro, pessoal. sim, pode me chamar Então também, pode estou à me chamar disposição. também. Com certeza, estamos à disposição do projeto. Claudião, me diga uma coisa. Tu falaste num determinado momento aí, entrando nessa questão das valências, desse trabalho de base que a gente faz, né, deixar a gurizada brincar de várias formas, né, e inserindo o atletismo de forma bem lúdica. Tu faz brincadeiras relacionadas às atividades? Como é que tu trabalha com a iniciação basicamente? Como é que tu procede para tentar entender esse processo para a Isso. galera que está nos assistindo aí? Não, bem colocado, Tauro. Até aquela hora eu ia te falar, quando eu mostrei o troféu de campeão brasileiro, a gente voltou de São Paulo e a minha galerinha sub-14, sub-12, todo mundo queria o quê, né? Queria. Ó, tá passando um campeão ali atrás ali.
Aí, ó. É o Pedro. Aê! Esse aí, esse foi medalhista lá Sim, no limpa Shop tua Challenge. baba aí. Chegou a se babar, o pai babão aí, chegou a se babar todo aí. Coisa linda, meu querido. Mas o que que acontece, Taro? Quando a gente voltou lá do Campeonato Brasileiro, todo mundo queria o quê? Queria, queria correr cross country. Cara, e aí, como é que vamos correr o cross country? Aí eu criei um dentro aqui do Morada das Palmeiras que a gente treina, eu criei um percurso acidentado de cross country para eles. Cara, Sério? é impressionante, cara. A criançada brinca assim, adora. E aquilo, cara, é o lúdico, né? A criatividade do professor, né? Então, por isso que a gente tem N maneiras de você trabalhar o atletismo na base, gente. Então, porque assim, ó, a questão metodologia de treino, quando a gente fala de metodologia de treino, pessoal, existe vários métodos de treino, se a gente for falar, né, tal. Todo mundo sabe, fartlek, intervalado, vai fazer macrociclo, mesociclo, microciclo, mas isso aí é lá, galera, Não é hora. sub-18 para cima, entendeu? Último ano de sub-16, assim, a gente vai fazer um direcionamento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico, que nem eu tenho dado, assim. Eu tive atletas que correram 1.000 metros para 2,42 no último ano da categoria sub-16. Eles rodavam, olha só, gente, eles rodavam em torno de 50 quilômetros por semana, tal. Aí, pô, 50 quilômetros por semana para um atleta aí, com 15 anos, né, o último ano Sim. sub-16 já está correndo isso. Básico. Por exemplo, o meu filho, gente, com 14 anos, né, por causa que eu sou babão, né? Com 14 anos, gente, ele correu 2,44. E ele corria 25 km por semana. E aí, o que a gente faz? Epa, tu Ó, vê. eu tive o Eduardo Bandeira e o Natan, que correram 2,42 e 2,43. E o meu filho, com menos quilometragem, porém com mais intensidade, correu 2,44. Então, assim, é tudo muito relativo. Trabalhar, galera, é tudo muito individualizado. Porque a gente tem duas coisas que eu tenho para mim na base. Pessoal, isso aí, idade cronológica e idade biológica. A gente tem que respeitar isso. Às vezes chega um menino com 15 anos que tem mais barba que eu. E às vezes chega um menino de 15 anos que não tem nem barba. Dá para ver que o menino não está maturado, nada. Então, assim, não quer dizer que esse menino de 15 anos vai ter êxito lá na frente. Entendeu, Tauro? Isso por isso que eu digo, trabalhar com a base é trabalhar com paciência. É pensar no futuro. Esses atletas que foram campeão brasileiro comigo, no Sub-18, eles já estavam treinando comigo há 3 anos. Todos partiram da iniciação esportiva. E foi o Nicolas, foi o Taylor, o Nathan e o Dudu. Eles já estavam treinando comigo há 3 anos. Eles começaram lá no Sub-14, Sub-16, Sub-18, campeão brasileiro. Entendeu? Tudo é um jogo, é uma paciência, porque a gente tem que trabalhar várias valências físicas. E o atleta, essa meninada, eles não gostam muito de rodar, então a gente tem que explorar algumas valências que eles gostam, velocidade, né, tal. Então tu tem que incrementar como é que tu vai trabalhar, por exemplo, com atletas sub-16, resistência. Tu sabe que ele é uma resistência, tu vai botar um fast track nele. Porque para ele é mais tranquilo, é mais prazeroso, gente. Então a gente tem que ser criativo para trabalhar com o atletismo na base. Entendeu? Então, Sim. esse é o cuidado que a gente tem que ter. E eu me pergunto, gente, tá? Por que que um atleta abandona o atletismo? Às vezes eu me pergunto também, poxa vida, né, cara? Ô, bah, Claudião, sabe que isso. Bah, desculpa, porque agora tu tocou num ponto muito delicado. Ahn, Vamos fazer o seguinte, Claudião. Eu quero o que eu tava pensando aqui. Luiz Fernando, ó, vou te pedir uma gentileza, tá? Tu coloca a pergunta que tu fez sobre a emoção do filme na próxima live. Claudião, vamos fechar essa live, vamos abrir Tá? outra. Só que antes disso, mandar um abraço para Rafa de Leon, para Thaís, que está desesperada aqui te chamando, que tu é o melhor professor. O Alisson, Oh, a Rosane, o Huxley, Dimitri, meu amigo, meu parceria, a Derli, a Janice de Charqueadas, o Luiz Endler, Alan Lash, Renilda e o Valentim, meu querido Valentim. Valentim, esse cara aí, o Claudião, Valentim Soca,
do Uruguai, amigo meu do Uruguai, ele com 17 anos fez 8,36 nos 3.000. É um cara que vai ser top da América do Sul. Esse é marvado demais. Mando um abraço para todos vocês aí. Josimar que entrou agora também. Gente, vamos fazer o seguinte, para a gente continuar a partir do Luiz Fernando vai entrar com a pergunta dele na próxima live. E já com os abraços dessa live todos dados, eu encerro essa live, subo ela, em 2 minutinhos eu subo ela para o IGTV, para não perdermos esse material, porque depois isso tudo vai para o YouTube, e a gente começa uma nova live, mandando ver sobre a questão do atletismo, de que acontece, que a gurizada se perde nessa transição da base para a categoria adulta. Certo, galera? Estou encerrando aqui, voltem, não vão embora, e voltem aqui que eu e o Cláudio vamos continuar essa conversa. Claudião, te aguardo, me dá uns minutinhos aí. Valeu, gente. Um abraço. Valeu.